tributária. Um governo que tem um gasto excessivamente superior à sua receita, se ele abrir mão da sua receita, de parte da sua receita, ele vai ter maior necessidade de pegar dinheiro no mercado financeiro através de aumento da dívida. Então, a redução do IPI, se de um lado tem o efeito benéfico, no curto prazo, de aumentar a demanda agregada, e com isso puxar a oferta, o PIB, no médio e longo prazo é algo extremamente desastroso. Não há como crescer apenas e tão somente alavancando os gastos de consumo das famílias. Mas o governo vem fazendo isso reiteradamente. 2009, 2010 expandiu para a linha branca, para o tanquinho, expandiu para todo o setor da construção civil, reduções de IPI, abrindo mão continuamente da sua receita tributária. E fazendo, concomitantemente, com que o endividamento das famílias aumentasse e aumentasse de forma bastante elevada. É como se estivéssemos falando para os brasileiros: brasileiros, vocês devem se endividar, porque vocês se endividando, vocês salvam o meu governo. No meu governo, nós vamos ter taxas elevadas de crescimento. Bom, isso no curto prazo tem seus benefícios. Os gastos de consumo das famílias são 62% do gasto total, e eu quero que esse gasto suba para 65%, eu dou uma série de incentivos e procuro ver se o povo brasileiro responde. E ele responde. Respondeu em 2010. Crescemos 7,5%. Numa base baixa. Mas o que deveria ter sido feito já naquela ocasião? Que não foi feito. Concomitantemente com uma política de incentivo ao consumo, o governo ter aberto a possibilidade de fazer obras de infraestrutura com parcerias público-privadas. Já que há uma incapacidade governamental de fazer qualquer gasto de infraestrutura com recursos próprios. O governo está fortemente endividado, gasta mais do que recebe de receita tributária e a todo momento do tempo abre mão de receita tributária. Ou seja, a capacidade do governo gerar poupança para empregá-la como governo em obras de infraestrutura cada vez é menor ao longo do tempo. Em 2011, continuamos com a mesma política. E vimos o quê? O produto interno bruto, em termos de crescimento, saiu de 7,5% e foi para 2,7%. Em 2012, o governo reconhece que a crise europeia e a crise mundial, a crise dos Estados Unidos e do mundo, é uma crise longa. Mas isso não era difícil prever. Não é uma crise de 5 anos, não é uma crise de 10 anos, é muito mais longa, infelizmente. Mas continua com a mesma disposição. Estamos 2009, 2010, 2011, com a mesma política. 2012, com a mesma política. É o voo da galinha, gente. Ela tenta voar, mas a galinha não voa. É o voo da galinha. Tivemos resultados horríveis. Deixa eu pegar minha colinha aqui. No setor industrial. De janeiro a agosto deste ano, a indústria acumula uma queda de 3,4%. A produção de automóveis física caiu 16,3% comparado com o igual período do ano passado. Bens de capital, máquinas, equipamentos, está com redução de 12,2%.
Bens de consumo duráveis, 7,3%. No acumulado de 12 meses, os números não são muito diferentes. Bom, isto já vem ocorrendo no setor industrial desde o ano passado. Aí surgem outras complicações. Eu tenho que salvar o setor industrial. Eu estou fazendo o possível e imaginável, diz o governo. Estou olhando lá os gastos de consumo das famílias, estou incentivando o brasileiro a gastar mais, estou reduzindo constantemente, prorrogando o IPI, criando dificuldades para carros estrangeiros ou produtos estrangeiros entrarem no Brasil para salvar o setor industrial e não estou conseguindo. Alguma coisa há de errado. Porque o que eu estou fazendo, diz o governo, está certo. Não está, não. Mas ele, dentro da arrogância que ele tem, diz que está. Não está certo, porque os resultados são os piores possíveis para o setor industrial. Alguém é culpado. Se eu não sou culpado, alguém é culpado. Achei o culpado. O culpado é essa taxa de câmbio. Essa taxa de câmbio que é provocada pelo aumento de dinheiro que o Federal Reserve coloca no mercado. Puxa, será que é isso? Ou será que é o marciano que está lá em Marte criando problemas para a gente aqui? Houve uma mudança ao longo do governo da presidente Dilma, e mais nesses últimos meses, a meu ver, espero não estar enganado, mas eu estou vendo uma luz ao final do túnel, uma vez que a presidente Dilma é economista, penso eu que ela está também olhando essa questão como economista e está tendo uma outra visão. Será que é o que eu estou imaginando? Está havendo uma forte pressão para a diminuição das taxas de juros. Diminui taxa de juros, acaba mantendo a taxa de câmbio relativamente fixa. Acabou o sistema de metas de inflação. Este governo abandonou o sistema de metas de inflação. Isso era coisa do governo anterior, até do Lula, do presidente Lula. É coisa do Plano Real, do Fernando Henrique Cardoso, etc. E tal. Eu diria que hoje não há mais um plano de metas de inflação. Estamos com uma taxa de um IPCA próximo de 5,5%. Estamos tendo um repique de preços nesse mês, fruto da seca dos Estados Unidos, que aumentou fortemente a ração animal e o preço de produtos oriundos da agricultura, principalmente do setor de abate de animais, está ficando mais caro por força do aumento da ração. A ração ela aumentou consideravelmente porque o bagaço, como é que é o bagaço lá a polpa cítrica de R$200 a tonelada passou para R$630 a tonelada. E a polpa cítrica aumentou de preço porque nos Estados Unidos da América a seca foi total com relação a... Está sendo? E eles estão importando toda essa polpa do Brasil. E está havendo uma inflação aí que está assustando, é o número que está sendo publicado hoje, está assustando o pessoal, mostrando que o governo abandonou, em nome de um crescimento econômico maior, abandonou o sistema de metas de inflação e adotou outro sistema de meta da taxa de câmbio. Não há razões para se preocupar com a taxa de câmbio, uma vez que nós, o Brasil, tem 378 bilhões de dólares de reservas cambiais. Jamais teremos um problema cambial. Mas como a questão da indústria é extremamente grave e se apontou como o responsável pelo problema industrial, se aponta a taxa de câmbio, vocês estão vendo que ninguém está comprando. Os europeus não estão comprando de ninguém. E quem tem dinheiro na Europa tem medo de gastar. Ou seja, quem tem medo.
Quem não tem, não come. Então não vai comprar, não é um problema de taxa de câmbio, é um problema de demanda, falta demanda mundial. E as multinacionais têm regras próprias para definir onde a filial brasileira vai vender, quanto vai vender, isso vai depender dos interesses da matriz. Muitas multinacionais no Brasil são muito mais eficientes do que a matriz. Entretanto, a matriz as proíbe de exportar, porque o emprego é defendido lá fora e não aqui dentro. Essa é uma situação. Então, o que o governo andou fazendo aqui no setor industrial? Desonerar a folha de pagamento. Pensando um lugar, pensando outro lugar, e tentando encontrar uma forma de diminuir o custo de produção desses setores. Foi ampliando de maneira mais generalizada por pressão dos sindicalistas, como se este fosse o problema. O problema é muito mais grave. Nós temos problemas de tributação extremamente sérios. Problemas que se sabem estão aí há 15, 20 anos e ninguém tem coragem de mexer. Precisamos muito que o governo, que o Estado se afaste da economia para torná-la mais competitiva. A carga tributária no Brasil é muito elevada. Qualquer um que se fale com qualquer pequeno e médio produtor, ele vai dizer, se eu pagasse todos os tributos, eu não estava em pé, estava morto. É claro que esse não deve ser a regra. Não devemos incentivar ninguém a sonegar. Mas que há uma pesada carga tributária que tira a competitividade da indústria brasileira, isso é um fato. Por outro lado, o grau de endividamento da família brasileira já está muito elevado e não há mais incentivo que faça com que o brasileiro continue comprando, trocando de carro, trocando a geladeira, o fogão. Então, o que o governo fez nesses últimos anos é simplesmente isso, olhar a demanda agregada, consumo das famílias, 62%, vou jogar para 65%. Gasto do governo em infraestrutura, não tenho. Mas alguma coisa está ocorrendo aí. A presidente está dizendo que pretende fazer parcerias público-privadas, concessões, talvez depois dessas eleições surja algo novo. Penso eu que ela está trabalhando nesse sentido, de diminuição das taxas de juros, para propiciar não o endividamento das famílias, mas sim condições para investimento privado nos próximos anos. Tomara que eu não esteja enganado, porque eu diria que é uma luz que estaríamos observando no final do túnel. Então, nós temos uma baixa taxa de poupança, que não consegue financiar a necessidade de investimento requerido para um crescimento do produto interno bruto de 4, 4,5%, que seria algo extremamente razoável para a economia brasileira. Como o mundo está em crise, ele não nos ajuda, e como o Brasil sempre cresceu a reboque da economia mundial, se vocês lembrarem, 2003 até 2008, tivemos taxas de crescimento espetaculares. O Brasil viveu um período de muita prosperidade, de 2003 a 2008, enquanto a economia mundial estava bem. Não foi nada nosso. A política econômica era a mesma do momento anterior. Altíssimas taxas de juros, atraindo capital estrangeiro gerando investimento. Não quer dizer que as taxas de juros menores não continuem atraindo os investidores estrangeiros. Continuarão atraindo, desde que eles não sejam afugentados. Há um problema ideológico muito sério que o Partido dos Trabalhadores tem que digerir, que é o fato de que, sem o investimento estrangeiro, o Brasil não cresce. Não adianta querer estatizar, porque a estatização é o pior dos mundos. Já se mostrou isso em muitos casos. Temos uma empresa de primeira linha que se chama Embraer, um orgulho, porque ela é privatizada.
temos uma vergonha que se chama Petrobras, porque ela é estatizada. E temos outros casos iguais. Vergonha porque joga pelo ralo bilhões, 30, 40 bilhões todo ano. Mal gerida. É dos sindicalistas. Ela serve alguém, aos sindicalistas. Bom, então, penso eu que aquela tradicional política de olhar a função consumo, aumentar o gasto das famílias, diminuir o IPI, creio que isso está chegando ao seu fim. O próprio governo reconhece isso, dizendo, não fique olhando pelo retrovisor, olhe pela frente. Espere 2013, diz o ministro da Fazenda. Talvez eu diga para ele, Guido, vai esperar 2020, cara. Alguma coisa vai acontecer nos próximos anos. Não está dando mais certo, diz o governo. O que será? Por que o brasileiro não está se endividando mais? Aí eu vejo como se existisse no governo, espero estar certo, um outro setor que está pensando no desenvolvimento econômico do Brasil. Aí sim, aí faz sentido a redução das taxas de juros. Aí faz sentido toda essa política de fazer parcerias público-privadas, gastando 50 bilhões de reais nos próximos 5, 10 anos, que é o que o governo prometeu. Isso gerou um nível de excitação muito grande em todas as construtoras mundiais, que veem no Brasil um excelente mercado